Fala galera, beleza? Saiu o edital da Assembleia Legislativa do Ceará. Oportunidades aí para o cargo de analista legislativo e técnico legislativo, beleza? É um edital top, um edital importante aí e que veio com algumas inovações, principalmente na prova discursiva, tá ok? A banca ela vem alterando a forma de correção da prova discursiva e é por isso que eu montei essa análise rápida e objetiva com foco na prova discursiva. Então nessa aula a gente vai dar um panorama geral do concurso, né, algumas estratégias de prova e também eu vou focar nesse novo modelo de correção da banca CES para a prova discursiva e te mostrar que algumas regras que antigamente valiam, como tipo não fazer introdução e conclusão, deixam de ser aplicados agora. Por quê? Porque se você não fizer introdução e conclusão, você corre o risco de perder muitos pontos na prova discursiva, beleza? A gente vai falar sobre isso ao longo dessa aula, mas antes eu já deixo aqui o meu Instagram, então se você quiser me seguir lá no Instagram, é @prof.brunomarques, lá eu dou algumas dicas de redação, algumas enquetes interessantes, então se você já quiser entrar lá e seguir, vai ser bem legal te receber lá no Instagram. E também já aviso que já preparei um curso voltado para a Assembleia Legislativa do Ceará, um curso de discursiva aí com temas da banca CESP, com correções já voltadas para essa nova estratégia, esses novos critérios de correção da banca Sebrasp. O link está aqui embaixo, então se você ainda não faz parte da Academia Discursiva, você pode clicar nesse link aqui para poder se cadastrar. E eu vou falar um pouco mais sobre esse treinamento ao final desse vídeo, explicar por que aí as pessoas vêm conseguindo bons resultados graças a esse treinamento que é o da Academia Discursiva, beleza? Então vamos lá, algumas informações gerais sobre o concurso. Primeiro, ele vai ser aplicado pela banca Sebrasp. A data da prova está marcada para dia 12 de julho de 2020, né? Então na parte da manhã vai ser aplicada a prova para o cargo de analista legislativo e na parte da tarde para o cargo de técnico legislativo. Em ambos os casos vai ser aplicada tanto a prova objetiva como a prova discursiva e o candidato terá 5 horas para poder fazer a prova. A carga horária também é um benefício aí desse concurso, a carga horária de 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias, beleza? Então, imagina trabalhar 6 horas diárias. É maravilhoso. Você tem metade do dia aí livre para você poder fazer alguma atividade física, fazer o hobby, estar com a sua família. Então, assim, 30 horas, às vezes, eu digo que vale mais do que um salário maior, porque você tem um aumento significativo na sua qualidade de vida. Afinal, quem não gosta de viver, quem gosta de viver só por conta do trabalho, né? É bom ter um tempo livre ali para poder descansar. Quanto à remuneração, a remuneração para o cargo de analista inicial é de R$ 4.455 e para o cargo de técnico R$ 2.224. Tá? É um salário bom, considerando 6 horas de carga horária. E eu já peço para você imaginar assim, como seria, né, receber esse salário na sua conta já hoje. Assim, se você fosse receber hoje, abrir sua conta do banco, pô, já tenho lá R$4.000, eu tenho lá R$2.222. O que mudaria na sua vida, né? Que tipo de preocupação você deixaria de ter por conta dessa remuneração? Imagina então recebendo essa remuneração aí ao longo de toda a sua vida, né? Já tendo em vista a estabilidade que tem um cargo público hoje. Por fim, outra informação interessante a respeito do edital é a carga horária, é o prazo de validade. A carga horária é maravilhosa, mas a gente já falou sobre ela. A validade do concurso ela é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. O que significa isso? Que o concurso ele pode convocar as pessoas que foram aprovadas num prazo máximo de 4 anos. Né? Então, se você for aprovado, mesmo que você não fique dentro das vagas, você pode vir a ser convocado depois, né? Porque você vai estar num cadastro de reserva, até o período final de 4 anos. Então, é sempre bom, né, estar ali naquele cadastro de reserva, porque fica sempre aquela esperança de ser chamado ainda naquele concurso, beleza? E falando em cadastro de reserva, a gente tem que analisar o quantitativo de vagas, né? O edital ele traz esse quantitativo de vagas aqui, né? Então aqui existem vários cargos, né, de analista legislativo e de técnico legislativo. Cada cargo possui o seu quantitativo, que é dividido em ampla concorrência e candidatos com deficiência, beleza? Agora, só vão ficar ali naquele cadastro de reserva esse quantitativo? Não, e aí vem uma grande sacada que tem no edital, mas não está de forma tão clara. É o seguinte, o quantitativo de vagas são aqueles candidatos que vão ser aprovados e se eles estiverem naquele quantitativo, eles são obrigados a serem chamados, né? Tem garantia de nomeação segundo o STF.
Então esses candidatos vão ser obrigatoriamente chamados. Então se você ficar dentro do número de vagas, você vai ser chamado nesse concurso. Agora, quem não ficar no número de vagas, mas ficar no rol de redações que vão ser corrigidas, que é bem maior do que o número de vagas, ó, ficar nessa classificação aqui e conseguir a nota mínima para ser aprovado na prova discursiva, ele vai compor o quê? O cadastro de reserva do órgão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o cargo técnico legislativo. A gente tem aqui 28 vagas, né, para ampla concorrência. Mas vão ser corrigidas 102 redações. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, até o 28. Esses candidatos aqui, tá? Eles passaram dentro das vagas. Então eles vão ser convocados, eles têm que ser convocados. Mas o candidato que ficou aqui 29 e 30 até a colocação 100, 112, eles estão no cadastro de reserva. Então esses candidatos podem ser chamados no período de validade do concurso, que é até 4 anos, beleza? Agora, Bruno, você acredita que vão ter 112 candidatos aqui? Eu acredito que não, tá? Por que não? Porque só compõe o cadastro de reserva os candidatos que forem aprovados na prova discursiva. E o que a gente vê acontecendo muito, infelizmente, é que alguns candidatos conseguem um bom desempenho na prova objetiva, mas quando chega na prova discursiva, ele não consegue um mínimo, né? E aí, por não conseguir um mínimo, acaba sendo eliminado. E se ele está eliminado, ele não compõe o cadastro de reserva, ele não está em lugar nenhum, ele não pode ser chamado no concurso. Então, infelizmente, provavelmente não vão ser 112 candidatos ali no cadastro de reserva, vão ser menos por conta dessas eliminações na prova discursiva, mas não vai ser o seu caso, porque você já está montando essa estratégia aqui com foco na prova discursiva, beleza? E uma frase que eu levo para mim, que eu aprendi durante a minha jornada de estudo, é o quê? Que em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. O que isso quer dizer? Que não adianta você saber tudo sobre português, tudo sobre administração, tudo sobre processo legislativo, se você não conseguir a maior nota e não conseguir ficar ali dentre os candidatos que vão ter a redação corrigida ou os candidatos que vão ser chamados no prazo de validade do concurso. Por quê? Porque você precisa, no somatório de todas, ficar lá em cima. E aí por isso que entra uma estratégia de estudo, montar uma estratégia para quê? Para você utilizar a maior parte do seu tempo estudando aquilo que vai te dar a maior nota, né? E essa é essa estratégia que vai garantir de fato uma boa classificação. Foi inclusive por conta dessa estratégia que eu consegui mais de 10 aprovações. Eu fui aprovado já no TCM de Goiânia em 3º lugar para o cargo de auditor, 2º lugar no TST para o cargo de analista, tá? 17º lugar no cargo de técnico de controle externo do TCU, e atualmente eu trabalho no TCDF porque fui aprovado em 3º lugar no cargo de analista de administração pública. E todas essas classificações dentro das vagas eu consegui graças ao desempenho na prova discursiva. Por quê? Porque como a gente vai ver nessa aula, o peso da prova discursiva na nota final é grande. E a maioria das pessoas foca na prova objetiva, né? E aí quando chega na prova discursiva a nota cai, e aí ele perde colocação. No meu caso era o contrário. Eu ia mediano na prova objetiva, né? Porque tinha muita matéria para estudar, eu não conseguia ir bem em todas, ia mediano, mas aí quando vinha a prova discursiva, eu ia lá para cima. Então quando juntava, minha classificação era boa e eu ficava dentro das vagas, né? Então essa é a minha estratégia para você. Em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. E para montar essa estratégia, vamos analisar quais são as provas e como conseguir a maior nota, né? Então o edital traz assim, ó. Para o cargo de nível superior, vai ter a prova objetiva de conhecimento geral, a prova objetiva de conhecimento específico, a prova discursiva e a prova de título. Então, vão ser 4 provas, né? Sendo que dessas 4 provas, só a avaliação de título é classificatória. As demais provas são eliminatórias. O que isso quer dizer? Se o candidato tirar 0 na avaliação de título, ou seja, ele não apresentar nenhum título, ele não é eliminado do concurso, ele só não ganha uma nota a mais por isso, beleza? Então é isso que quer dizer eliminatória e classificatória. Já no cargo de nível médio, você tem a prova objetiva de conhecimento geral, a prova objetiva de conhecimento específico e a prova discursiva. Além disso, a banca traz um número de questões, né? Então vão ser 20 questões de conhecimento geral, 50 questões de conhecimento específico. Isso também vale para o cargo de técnico,
Beleza? Então é isso que traz o edital. Porém, vamos fazer uma análise um pouco mais profunda e detalhada. Vamos lá. A gente tem aqui prova objetiva e prova discursiva, que cai para o cargo de analista e para o cargo de técnico, e a de avaliação de títulos, que cai só para o cargo de analista, beleza? Na prova objetiva, a gente tem aqui o conhecimento básico ou conhecimento geral, são 20 questões e 50 questões para conhecimento específico. Porém, a prova de conhecimento básico tem peso 1 e a prova de conhecimento específico tem peso 2. Então, no final, a prova de conhecimento básico vale 20 pontos e a prova de conhecimento específico vale 100 pontos. No total, a gente tem 120 pontos. O mínimo de cada prova para ser aprovado, o candidato precisa tirar 10 pontos na prova de conhecimento básico e 25 pontos na prova de conhecimento específico. Nesse edital, a banca ela não traz um mínimo total. Então, se o candidato conseguir os 10 pontos aqui e os 25 pontos aqui, ele está aprovado na prova objetiva. Um grande detalhe é isso aqui, ó. A prova objetiva ela é de múltipla escolha. O que isso quer dizer? O CESP ele tem um modelo de cobrança que é de certo e errado também. Só que nesse de certo e errado, acaba que uma questão errada anula uma certa. Então, muitas vezes é uma estratégia interessante deixar a questão em branco, né, em questões de certo e errado. Porém, nesse modelo de múltipla escolha, presta atenção aqui, nesse modelo de múltipla escolha, você não vai deixar a questão em branco, porque não tem essa de anular. Então, se você não sabe a questão, você vai chutar, mas você vai marcar a questão, tá ok? Não deixa em branco, pelo amor de Deus, não faça isso, porque você está jogando fora a chance de conseguir uns pontinhos a mais, beleza? Show! E a prova discursiva? A prova discursiva vai ser composta por um texto dissertativo a respeito de um assunto de atualidade, tá? Que é para ser respondida em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas, que vale 70 pontos. E o candidato ele só será aprovado se conseguir aí o mínimo de 35 pontos, ou seja, 50% da nota da prova discursiva, beleza? E no caso do cargo de analista legislativo, a gente ainda tem a avaliação de título. A avaliação de título, a nota máxima que o candidato pode conseguir nela é de 10 pontos. E aí eu já ressalto o seguinte, ó, 5 pontos, né? Desses 10, 5 pontos são relacionados ao exercício de atividade profissional de nível superior na administração pública ou iniciativa privada, em empregos, cargos, funções nas áreas a que concorre, sendo 0,5 pontos por ano. Então, para o candidato conseguir aqui 5 pontos nesse exercício, ele precisa ter trabalhado 10 anos exercendo a mesma atividade de cargo, emprego ou função. Então, se ele é administrador, ele tem que mostrar lá que foi administrador durante 10 anos na iniciativa privada ou na iniciativa pública. Se ele é contador, a mesma coisa. Se ele é jornalista, enfim. Se ele atua na área do direito, tem que comprovar que é 10 anos atuando nessa área para conseguir os 5 pontos. Né? Ele pode conseguir menos se comprovar menos pontos. Mas para você ver assim, que o impacto dessa avaliação de título na nota, ele não é tão significativo, porque ele exige um quantitativo ali muito grande de pontos. Sem falar, né, que 2,5 pontos é para quem tem doutorado. Tá? Para quem tem doutorado. Então, eu acredito que a avaliação de título ele não venha a ser o diferencial aí nesse concurso para analista, tá? Feita essa análise, olha que interessante que a gente tem aqui. A gente tem que para o cargo de analista, tá? A prova de conhecimento básico vale 20 pontos, a de conhecimento específico 100 e a discursiva 70. E a de título 10. Então, a gente tem aqui, ó, o que vale mais pontos em primeiro lugar e a discursiva vem para segundo lugar. Tá? O mesmo acontece aqui no cargo de técnico, que vale mais pontos e o que vale mais pontos em segundo lugar. Só que olha o grande detalhe. Quantas matérias compõem a parte de conhecimento específico? São no mínimo 3 matérias que compõem a parte de conhecimento específico. Tá? Na prova de redação é uma questão de atualidade que cobra técnica de escrita, conhecimento textual mesmo. Então é uma questão de atualidade valendo 70 pontos. Na prova de conhecimento específico, não. São 3 questões aí, ou mais, né? A respeito de diversas matérias que você tem que fazer para poder conseguir os 100 pontos. Então eu te pergunto, o que é mais difícil? É gabaritar
a prova discursiva e conseguiu os 70 pontos, ou você conseguir os 100 pontos na prova objetiva de conhecimento específico, que envolve diversas matérias, tem que ir a fundo, tem que treinar e etc. Né? Os meus alunos, né, que têm feito a academia discursiva, eles estão percebendo que é mais fácil garantir a nota na prova discursiva. É tanto que eu já venho recebendo aí diversos e-mails, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver alguns depoimentos, de pessoas conseguindo a nota máxima na prova discursiva, sem se dedicar muito tempo para a prova discursiva, fazendo uma redação por semana. Né? Então, assim, saber a técnica, saber fazer a discursiva, aprender aquela teoria básica para ir bem na prova da Banca CESP é fundamental para conseguir um diferencial aí gigantesco na sua nota final e, consequentemente, na sua classificação. Beleza? Então, diante dessa importância que é a prova discursiva, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, beleza? Então, vamos lá. A gente viu o seguinte, que a prova discursiva ela vale 70 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar pelo menos 50%, que é 35 pontos. Vai cobrar um texto dissertativo a respeito de atualidade, né? E tem que ser redigido em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Aí você vai me perguntar, Bruno, o que é atualidade para a Banca Sebrasp? Pois bem, a Banca Sebrasp, ela não trouxe no edital o que ela classifica como atualidade. Porém, em outros editais recentes da banca, ela apresenta o conceito de atualidade. E é isso aqui, ó. Atualidade. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas. Segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e vinculações históricas. Ou seja, a atualidade é qualquer coisa. Pode cair qualquer coisa na sua prova. Só tem uma forma de eu acertar qual seria o tema dessa redação. No chute, ou apresentando temas sobre todos esses assuntos. E aí um desses temas eu ia acertar. Ou seja, é muito improvável que você vá para a prova sabendo exatamente qual é o tema que vai ser cobrado. Então, o seu conhecimento tem que ser garantido ali para você, de forma que você consiga responder a qualquer tema que venha a ser cobrado. Né? Então você tem que conhecer a estrutura do texto dissertativo, você tem que saber onde utilizar os elementos de coesão, tem que saber como argumentar e como responder o enunciado da Banca Sebrasp, né? Para que você consiga ganhar pontos, mesmo sem saber de forma completa ou de forma aprofundada o tema. Né? E eu tenho diversos exemplos de pessoas que conseguiram isso, conseguiram até gabaritar a prova, sem saber de forma profunda o tema. Você vê que a resposta é bem superficial, mas tem todas as informações que a Banca CESP considera na hora de corrigir a prova, e por isso o candidato consegue um bom desempenho. Deixa eu explicar para você aqui qual é o novo modelo de correção da Banca Sebrasp. Antigamente, tá? O que a banca fazia? Vou mostrar aqui na tela para você. O que a banca fazia? A nota da prova discursiva era a nota de conteúdo menos. Aí ela botava aqui 8 vezes o número de erro dividido pelo total de linhas efetivamente escritas, tá? Então, o candidato ele ganhava aqui, sei lá, se a prova valia 40 pontos, ele ganhava 38 pontos aqui, tá? Na verdade, ele ganhava 40 pontos aqui e descontava essa pontuação daqui. Então, às vezes o candidato cometia aqui 10, 15 erros, aí ele perdia aqui 1 ponto ou 2 pontos, tá? Então, era assim que era feito o cálculo da nota. Então, o foco era aqui, na nota de conteúdo, que era o quê? Que era a resposta aos tópicos do enunciado. Então, muitas vezes os candidatos utilizavam como estratégias o quê? Não fazer nem introdução, nem desenvolvimento, ou nem conclusão. Só fazia o parágrafo de desenvolvimento, que era direto a resposta ao que a banca estava pedindo ali nos tópicos. E ainda assim conseguiu uma boa nota. Porém, a banca mudou a forma de corrigir a prova e isso está especificado no edital desse concurso. Dá uma olhada como que a banca fez. Ela diz o seguinte, ó. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações. Uma avaliação de aspecto textual e uma avaliação de aspecto formal. Em aspecto textual, que é a nota de conteúdo, ela considera, ó, adequação ao tema e coesão e coerência textual. Dentro de adequação ao tema tá o tipo e o gênero textual, que nesse caso aqui é o dissertativo.
tá? O propósito do texto, ou seja, a resposta aos tópicos, e a adequação da linguagem à situação comunicativa e ao suporte do texto. Então, se a linguagem tá adequada, é uma linguagem impessoal, né, que foge à oralidade aí, tá? Então é isso que ele avalia na adequação do tema. E coesão e coerência textual é um encadeamento lógico sequencial das ideias, a unidade formal e a temática do texto. Então aqui é aqueles elementos de coesão e também de sentido, né, a coerência do texto, tá? Então isso aqui que é avaliado. Veja que o foco agora é mais textual. Antigamente o foco estava só aqui, ó. Agora não, ele dividiu o foco em vários aspectos que ele pode considerar para atribuir a sua nota. E o aspecto formal, que é o segundo aqui, ó, é a nota de língua portuguesa, tá? Que é o quê? O domínio da habilidade escrita em língua padrão. Então a banca vai avaliar o emprego da norma gramatical, a observância do sistema ortográfico, pontuação, recuo, indicador do parágrafo, emprego de notações lectas, que é a propriedade vocabular, e a rasura, incluindo o uso de corretivo. Então, são os aspectos relacionados à apresentação e aos aspectos da gramática, grafia, a morfossintaxe, a pontuação. Então, ela dividiu então, em aspecto de textual e aspecto gramatical. Basicamente é isso que a banca fez, beleza? E como é que então vai passar a ser somada a nota, né? Como é que vai ser composta a nota? A nota da discursiva vai ser o seguinte, ó. Nota da prova discursiva vai ser a nota de conteúdo mais a nota de língua portuguesa. A nota de conteúdo são os aspectos textuais e a nota de língua portuguesa são os aspectos formais. Então, como é que vai ser no seu concurso? A banca vai avaliar se você respondeu ao que foi solicitado, né? Utilizando os elementos de coesão, utilizando a uniformidade, a linguagem adequada, né? Isso vai valer 42 pontos. E no aspecto formal, ela vai verificar a gramática, se você cometeu erros ou não. E aí, como é que vai ser calculada a nota de gramática? A banca vai começar assim, ó, toma aí, ó, 28 pontos para você, e a cada ponto que você perder, ou a cada erro que você cometer, você perde 0,5 pontos. Então começa a ficar mais complicado, porque se o candidato perder aqui, ó, cometer 10 erros, ele perde 5 pontos. Então a nota dele passa a ser 23 pontos aqui. Então o erro de gramática ele começa a ter um peso maior agora nas provas da banca Sebrasp, assim como os aspectos textuais, tá? O foco ainda continua aqui, porque 42 pontos vale mais do que 28. Então você tem que focar naquilo que te dá mais pontos. Porém, agora não dá para deixar mais de lado isso aqui. E também não dá mais para deixar de lado os aspectos textuais. E quando eu falo em aspecto textual, eu estou falando do texto dissertativo e das características desse texto dissertativo. E aí eu não sei se você sabe, mas o texto dissertativo ele é composto por duas estruturas. Uma que a gente chama de formal e uma que a gente chama de argumentativa. Tá? A estrutura formal é aquela que a gente aprende na escola, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Então você faz um parágrafo de introdução, faz parágrafo de desenvolvimento e conclusão, beleza, atendeu essa estrutura formal. Porém, ela também tem uma estrutura argumentativa, que é o tema, a tese e os tópicos. Tá? Dentre os tópicos aqui, a gente tem tópico frasal, tem argumento principal, argumento secundário, tá, ok? Então são estruturas que a gente não aprende de forma clara na escola e que agora vão passar a ser cobrados, exigidos nas provas da banca Sebrasp. Outra informação importante é o seguinte, a banca também ela vai tirar meio ponto por linha não escrita. Então a gente tem aqui, ó, uma redação com um máximo de 30 linhas, né, e um mínimo de 20. Então, se o candidato escrever menos de 20, ou seja, se ele escrever 19 linhas, ele vai perder 0,5 pontos. Se ele escrever 18 linhas, ele vai perder 1 ponto. Antigamente, o que acontecia? Se não escrever um mínimo de linhas, está eliminado. A partir de agora, não. Se não escrever um número de linhas, você vai perder pontos por não ter escrito a quantidade mínima de linhas, mas sua redação ainda vai ser corrigida. Beleza? Então, essa é a nova forma de correção da banca Sebrasp. E é importante que você conheça isso para poder focar o seu estudo naquilo que realmente vai te dar uma pontuação, beleza? Para te dar um exemplo, eu vou trazer aqui uma prova da banca Sebrasp em que, apesar de não utilizar essa fórmula, a ideia já era parecida. Eu trouxe aqui para você esse enunciado aqui
aplicado pela Banca Sebrasp no concurso de papiloscopista da Polícia Federal de 2018. A banca ela utiliza uma estrutura padrão. Ó. Então aqui, ó, nessa estrutura aqui, ela traz textos motivadores, né, sobre determinado assunto, e por fim, ela traz aqui o comando das questões. Esse comando da questão também possui junto os tópicos, que a gente vai ver. Qual é? Considerando que os fragmentos de texto apresentados têm caráter unicamente motivador, por isso que a gente chama de texto motivador, redija um texto dissertativo, ó, igual ao seu concurso, acerca da... Aí ele vem, ó, entrada de imigrantes do Brasil, então, tópico 1, então é para falar sobre a entrada de imigrantes no Brasil. E aí o tópico 2, discutindo estratégias para a prevenção de crimes e de violência envolvendo os imigrantes no país, tanto na condição de agente quanto na de vítimas. Então a gente tem aqui o tópico 2, que são estratégias para a prevenção de crimes e de violência que envolve os imigrantes, beleza? Então veja que o enunciado, ele traz ali o texto motivador e o comando da questão. Dentro do comando da questão, ele traz o tema, né, que é imigração, imigrantes, e também os tópicos. Nesse caso, ele trouxe 2 tópicos para o candidato abordar. Então, o candidato precisa abordar esses 2 tópicos. Por que ele precisa? Porque, na hora de corrigir, a Banca Sebrasp ela possui um padrão de resposta. Tá? E aí, a correção é feita assim. O examinador recebe a sua folha de resposta e recebe o padrão definitivo. E ele vai comparar, verificar se sua redação atende ao que está previsto no padrão de resposta definitivo. É só isso, é um checklist. Vê se está aqui, beleza. Está aqui, nota máxima. Não está aqui, perde ponto. Beleza? É só isso. Veja qual foi o padrão definitivo desse concurso. A banca dividiu aqui, ó, 2.1, 2.2 e 2.3. No 2.1, ela falou sobre o tópico 1, ó. No 2.2, desculpa, ela falou sobre aquele tópico 1, que é, ó, acerca da entrada de imigrantes no Brasil. E aí diz que para obter a nota máxima, um candidato deve apresentar a discussão de forma consistente e bem estruturada, com exemplos e fatos, né? E no tópico 2, que é o quesito 2.3, para obter a nota máxima, o candidato deve abordar 2 ou mais estratégias de forma consciente e completa para a prevenção de crimes e de violência envolvendo imigrantes, tanto na condição de agente quanto na de vítima, que é aquele tópico que estava lá no enunciado. Então, aqui, ó, nesse 1 e nesse 2, a banca está avaliando a resposta aos tópicos. E no 2.1? No 2.1, a banca está avaliando os outros critérios textuais. Veja, deve apresentar texto dissertativo com introdução, desenvolvimento e conclusão acerca do tema, com boa progressão textual. E aí vem, ó, reiteração, paralelismo, paráfrases, recorrências, recursos relacionados a mecanismos de coesão, manutenção do tema. Beleza? Então, isso aqui é o que é avaliado no quesito 2.1. Então, veja que a nota ela não está composta só pela resposta aos tópicos, mas também por esse atendimento aos aspectos textuais. E é isso que a banca vai fazer no seu concurso da Banca Sebrasp, beleza? Então, qual é a melhor estratégia para você estudar e conseguir chegar aí a ser servidor da Assembleia Legislativa do Ceará? Bom, eu tenho você tem que passar por 2 etapas. A primeira é estudar a técnica de discursiva, tá? Então, estudar as técnicas, a teoria textual, o que se espera de você, né, na questão textual, enfim. E depois que você estudar isso, você vai praticar no mínimo 3 redações até o dia da sua prova, beleza? Agora, você não precisa estudar tudo de teoria textual, você precisa estudar a teoria textual que vai ser avaliada pela Banca CESP. Então, isso tem que ser feito de forma objetiva, sucinta, para você não perder tempo na hora de estudar para a prova de conhecimento básico e específico, beleza? E o praticar no mínimo as 3 redações, é interessante que você pratique com correções. Por quê? Porque se você só praticar, você não vai saber se você está cometendo um erro ou não. E aí pode ser que você cometa vários erros e repita esses erros em todas as redações. E aí no dia da prova você vai cometer o mesmo erro de novo e sua nota vai ser ruim. Então o ideal é que você faça uma redação, encaminhe para correção, aí eu verifico para você quais são os erros que você está cometendo para que você melhore para a próxima redação. E assim, quando chegar no dia da prova, você já não tenha mais erro nenhum, né? Então, consiga uma boa nota, beleza? E para poder te ajudar nisso, eu preparei um treinamento que... Eu inseri um treinamento na Academia Discursiva para você, focado aí na Assembleia Legislativa do Ceará. O que é a Academia Discursiva? A Academia Discursiva é um conjunto de cursos, tá? Dentro desse conjunto de cursos, tem um curso específico para a Assembleia Legislativa do Ceará. Nesse curso, você vai ter acesso ao quê?
a uma teoria discursiva sucinta, aquela teoria textual relacionada ao texto dissertativo, temas de atualidade no estilo da banca Sebrasp, uma correção individualizada por semana, então se você quiser praticar toda semana, você vai conseguir. Proposta de resolução dos temas, então além de dar os temas para você praticar, eu apresento uma proposta de resolução. Tudo isso a um preço acessível, tá? Na Academia Discursiva você paga só R$ 147 por mês e fica o tempo que você quiser. Então você tem direito aí se você seguir direitinho, você consegue fazer até 5 redações no mês, beleza? E além disso, você tem acesso a todos os outros hipertreinos. Como eu disse, a Academia Discursiva ela é um conjunto de treinamentos, conjunto de cursos, né? Então se você quiser, no meio do caminho aí, ter que mudar o seu foco de estudo, né, vai ter um outro treinamento lá que você começa a acessar outro treinamento e aí direciona seu estudo para aquele outro. Inclusive é interessante esse modelo, por quê? Porque com essa questão do coronavírus e tudo, muitos concursos acabam sendo suspensos ou cancelados, e aí para você não ter que começar seu estudo do zero, ou não ter que procurar um outro curso e comprar novamente, né? Você entrando para a academia, você já vai ter tudo ali. É só você clicar em outro curso e aí você já vai ter acesso direto, beleza? E o curso tem sido bem avaliado, né? Inclusive eu tenho aqui um exemplo, ó, um e-mail de agradecimento que eu recebi do aluno dizendo assim, ó, faço parte da Academia Discursiva e gostaria de agradecer pelas dicas e pelas correções que fizeram me alcançar expressivas notas nas discursivas do Ministério Público de Contas do Pará. Ele fez para 2 cargos, né, que foi analista ministerial Direito e analista ministerial Controle Externo, que eram 2 cargos diferentes, e ele conseguiu de 100 pontos, 99,87 na discursiva e 99,93 na outra discursiva, né? Então ele conseguiu o 2º e o 3º lugar graças a essa boa pontuação aqui na prova discursiva, né? E a correção também tem trazido um bom resultado, ó. No Ministério Público do Ceará tinha um treinamento e olha o e-mail que eu recebi. Professor, adorei a correção, muito detalhada. Tentarei absorver as dicas para evoluir sempre. Obrigada, tem sido um excelente investimento. O outro disse assim, ó, quero lhe agradecer pelos excelentes apontamentos em meu texto. Você foi muito mais detalhista do que eu esperava e muito melhor do que outros profissionais do mercado com quem tive contato. Deu para ver exatamente onde preciso melhorar. Tenho certeza de que agora, com a sua ajuda, irei alavancar a minha pontuação. Então, de fato, eu perco mais tempo na hora de corrigir a redação, mas com o objetivo de detalhar realmente quais são os pontos que você precisa melhorar para o dia da sua prova. E é por isso que a gente vem conseguindo esses bons resultados. Então, se você quiser fazer parte da Academia Discursiva e ter acesso ao treinamento direcionado aí para o concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, é só clicar aqui no link abaixo. Agora, se você já é da Academia Discursiva, é só você entrar lá na área do aluno, selecionar o curso e começar a se preparar de forma direcionada para esse concurso, beleza? Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aí comigo ou pode mandar uma mensagem para mim no Instagram ou em qualquer uma das plataformas de você concursar, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.